Muito bem, pessoal, dando sequência aos nossos encontros, às nossas aulas, vamos falar agora do procedimento de aquisição do disco, não é? Como ele pode ser feito, aquisição live ou pós-mortem, que é um outro nome também para aquisição offline, e dos problemas de criptografia de disco, os quais aí a gente já discutiu quando falou sobre fazer aquisição ou não, desligar a máquina, fazer aquisição a quente ou depois, desligar ou não a máquina, não é? Muito bem, então, além dos dados da memória volátil que a gente viu na aula anterior, muitas informações importantes também podem ser obtidas aí do conteúdo do disco, não é? E mesmo não se tratando de conteúdo volátil, a aquisição do disco também pode ser feita a quente ou após o desligamento do equipamento, ou pós-mortem, né? A gente chama de live acquisition ou dead acquisition, né? Aquisição ao vivo ou morta, né? Enfim, fica até difícil traduzir esses termos, mas é aquela realizada com o computador ligado no momento em que ele é encontrado ou no momento posterior, né? Então, aí, na aquisição a quente, como a gente está dizendo, o conteúdo das pastas é gerado com o computador ligado, tal qual ele foi encontrado. Que conteúdo gerado? A imagem, né? Que é a extração é feita com o computador ligado, né? E possui uma série de limitações, porque já que ele está ligado e você vai utilizar o próprio sistema operacional como suporte para rodar um programa, ele só consegue extrair o conteúdo que é compreensível ou entendido pelo próprio sistema operacional. Então, por exemplo, no FTK Imager, se você vai fazer uma extração a quente, no momento em que você abre o programa e indica uma pasta ou uma unidade, volume, de onde vai fazer essa extração, ele já te dá esse alerta. Ó. Você está criando uma imagem lógica de conteúdos e a imagem vai incluir somente arquivos lógicos. O que ele quer dizer? Não inclui metadados de arquivos deletados, espaços não alocados e outras questões que não são compreensíveis pelo próprio sistema de arquivos, né? Então já dá esse aviso aí para você. Na aquisição dead ou pós-mortem, existem aí várias maneiras de ser feita, né? Ela pode ser feita por meio de um equipamento duplicador ou uma estação forense. O que seria a estação forense? O dispositivo foi apreendido e coletado, você conecta então esse dispositivo na estação para fazer uma cópia dele. E o duplicador? São equipamentos, né, appliances, vamos dizer, combinação de hardware e softwares construídos especificamente com essa finalidade. Então, você encaixa aí o dispositivo ou HD e aí, tendo encaixado esse dispositivo, inicia um procedimento de duplicação e pode gerar quantas imagens, às vezes até simultâneas aí desse dispositivo, seja um HD ou telefone celular, né? Então, na estação forense, ele é colocado, conectado na interface dessa estação, e aí tem vários sistemas operacionais diferentes, porque você pode utilizar nessa estação, como o Kane, né? E esses sistemas operacionais já são preparados para, inclusive, fazer esse tipo de trabalho. O próprio Kali tem um boot no modo forense também, né? E pode também fazer aquisição por meio dos FREDs. O que são os FREDs aí? Ó? É esse appliance, que é o Forensic Recovery of Evidence Device. Né? Equipamentos aí com diferentes configurações, quase sempre com um hardware poderoso para fazer isso rapidamente, né? E às vezes até com mais de uma unidade, e gerar uma duplicação, então, da sua evidência. Quando você fala de extração de dispositivos celulares, seja de conteúdo de memória ou qualquer extração que seja feita, a aquisição é quase sempre referência, são os equipamentos aí da Cellebrite, né? Apenas citando como exemplo um fabricante que é aí um dos mais conhecidos no mercado. E aí, gente, independente da estação forense ou da solução de duplicação, seja no micro que você criou lá para fazer essa duplicação, ou seja mesmo no FRED, em qualquer caso, é importante que haja um bloqueio de escrita, por todos os motivos que a gente já vem dizendo até aqui.
Por que fazer bloqueio de escrita, professor? Se eu só quero ter acesso de leitura ao dispositivo. Acontece que, involuntariamente, nessa atividade, o sistema operacional pode acabar em área temporária ou, de alguma maneira não controlada pelo usuário, escrevendo dados no seu dispositivo que está sendo analisado. E ainda que isso não tenha nenhuma importância para o caso concreto que está sendo analisado, para um crime ou para um incidente, isso vai modificar o resto do dispositivo no final das contas, porque ele foi modificado. Então, é fundamental e indispensável que você tenha aí um bloqueador de escrita, que é algo que, no caso da estação forense, você conecta entre a sua máquina e o dispositivo que vai ser duplicado. Então, conecta-se o dispositivo, conforme essa figura aqui, ó, no bloqueador de escrita e conecta-se o bloqueador de escrita na sua estação forense. E com essa maneira, você garante, então, que nenhum dado pode ser escrito nesse HD que está sendo periciado. Só fazendo mais uma consideração ainda, antes de passar para o próximo slide, esse bloqueio de escrita pode ser feito também por meio de alterações de chaves no registro do próprio sistema operacional, né? Então, alterando essas chaves, o nosso conteúdo prático mostra um pouco sobre isso. Você também pode bloquear esse conteúdo em interfaces para escrita em interfaces ou USB. Então, professor, qual seria o melhor método, né? Fazer a live ou dead acquisition, né? Trabalhar com HD depois que ele foi coletado ou no momento? Como nós já falamos, também depende aí da análise do perito, do tempo gasto, do volume de dados, do custo, da presença ou não de criptografia nesse disco, que é o critério que nós vamos analisar agora com um pouco mais de detalhes, né? Pois, afinal de contas, se eu optar por coletar o dispositivo e ele tiver a criptografia depois, pode ser que eu não consiga jamais ter acesso aos dados desse dispositivo. Se eu não tiver feito um dump da memória RAM, contando com a possibilidade de obter lá a chave de criptografia do BitLocker ou de qualquer outro mecanismo, eu posso nunca mais conseguir ter acesso a esse dispositivo. Então, um dos critérios fundamentais aí na decisão sobre trabalhar com o disco especificamente a quente ou offline é se existe ou não criptografia no disco. E a pergunta seguinte é, mas como é que eu vou detectar a presença de criptografia no disco, né? E aí existem várias formas de se fazer isso, né? A primeira delas é o BLK ID, ou Block ID, que é um utilitáriozinho do Linux, que exibe informação sobre todos os dispositivos aí no seu sistema. Então, aqui à direita, você tem o resultado desse comando, e aí com o resultado desse comando, você vê lá, ó, que esse dispositivo tem uma criptografia, né? Esse outro não está criptografado, que é do tipo XT4, né? Ou, eventualmente, no próprio ícone do dispositivo, no sistema operacional, você consegue ver aí com a presença ou não do cadeado. Naturalmente que isso não é absolutamente confiável, né? Mas pode ser um indicativo que te auxilia a verificar a presença de criptografia. No Windows, um comandinho também muito simples, uma linha de comando, que é o manager-bde-status, está aqui embaixo, e a tela do lado esquerdo, já traz para você todos os detalhes aí, se esse dispositivo é criptografado ou não. Além disso, pessoal, outras maneiras de se detectar a criptografia. Verificar dentre os processos que estão em execução se existe algum processo associado a esses softwares utilizados tipicamente para criptografar dados. Então, se você abrir o gerenciador de arquivos, né? Desculpa, gerenciador de tarefas, e verificar lá dentro que tem um VeryCrypt ou um TrueCrypt, um VeraCrypt ou um TrueCrypt em execução, provavelmente, se não tem uma unidade criptografada, pelo menos algum arquivo, algo que faça sentido ou que justifique a presença desse software de criptografia em execução, existe na sua máquina, né? Então, esse pode ser um importante indicativo também aí de que existe criptografia
naquele equipamento, né? Verificando na lista de processos se existe algum processo associado a softwares que são construídos para fazer essa atividade de criptografia. Por último, pessoal, a maioria dos programas aí, como o próprio VeraCrypt e o TrueCrypt, deixa assinaturas aí a respeito da criptografia. Por exemplo, o BitLocker grava no início dos volumes a seguinte assinatura, "-FVE-FS". E aí também é possível identificar um grupo User ID para o BitLocker, que tem esse valor. Do mesmo modo, o TrueCrypt, todos os arquivos são múltiplos de 512, com objetos do tamanho mínimo 19K. E aí a quantidade de assinaturas que existe é tão grande quanto também a quantidade de dispositivos que existe para fazer, ou de softwares, melhor dizendo, para fazer essas criptografias no dispositivo. Não é? E, para nossa sorte, não é preciso que a gente, então, vá atrás dessas assinaturas do código hexadecimal. Porque, se existe uma assinatura, há de existir alguns scripts que buscam justamente essas assinaturas, né? E aqui eu trago para vocês justamente um software também, que é da Magnetic Forensics, para detectar criptografia no disco. Então, executando esse software aqui, ele pode buscar volumes criptografados com TrueCrypt, PGP, VeraCrypt, BitLocker, e traz para você aí, ó, a descrição, né, o Physical Drive 0, que tipo de sistema de arquivos é, que tipo de criptografia ele tem ou não, qual a probabilidade. Do lado de cá, ó, Physical Drive contém PGP Encrypted Volume, né? Então, a execução desse programa, que funciona baseado justamente naquelas assinaturas que a gente viu, e também faz uma análise de entropia dos arquivos, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas é em uma análise simples. Os arquivos seguem outros padrões aí, que é a organização lógica lá dos bytes dentro do arquivo, que são detectáveis a partir da análise de entropia que os softwares também fazem, né? Então, esses softwares, analisando a entropia ou essas assinaturas, conseguem facilitar esse trabalho para a gente, indicando a provável presença ou não de uma unidade criptografada. E aí existe uma variedade de ferramentas aí, depois de se verificar a criptografia, a presença de criptografia ou não, que pode ser utilizada para fazer a aquisição de dados, né? Apenas alguns exemplos aqui, o FTK Imager, o Encase, Xways, ProDiscover, GuiImager, Smart Linux, e inclusive para aquisição em Mac, tá, pessoal? E a recomendação aqui é a mesma que eu fiz anteriormente. Todos esses já atendem aos requisitos que eu vou dizer, mas é sempre importante utilizar ferramentas que já tenham sido aceitas e não sejam objeto de contestação em juízo, né? Então, já é um padrão de fato de mercado homologado pela comunidade aí, forense. Então, gente, a conclusão é que a decisão por fazer uma aquisição a quente ou a frio em disco, né, é uma escolha do perito que deve se pautar em critérios objetivos, como a gente apresentou, sobretudo, e em especial, a presença ou não de criptografia em disco.